amados irmãos, amigos, família. Que prazer estar com vocês nessa manhã gloriosa. Estamos agradecidos ao nosso Deus pelo privilégio que Ele nos concedeu de amanhecermos vivos. Ressuscitamos, como eu sempre costumo dizer, e estamos estreando misericórdias, porque a Bíblia diz que elas são novas a cada novo amanhecer. Assim que eu e você temos razões suficientes para nos unir em oração e começar esse dia dando graças ao nosso Deus. Esse é o Devocional do Coração de Deus, dos pastores Fábio e Jaqueline Castanheda, traduzido ao português. Oremos. Pai amado, reconhecemos o Teu amor, o Teu favor, a Tua graça, a Tua bondade. Reconhecemos, Pai amado, que os nossos olhos se abriram. Não foi por nossos méritos, por nossas habilidades ou porque nós somos bons. Os nossos olhos se abriram porque o Teu amor, porque a Tua misericórdia nos permitiu desfrutar de um dia maravilhoso, um dia que tem promessas habilitadas e que elas irão nos perseguir até nos alcançar. Obrigada pelo propósito eterno que o Senhor traçou para nós. Ajuda-nos, Senhor, a viver conforme a altura do chamado que o Senhor nos fez. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e clamo por cada pessoa que escutam a esses devocionais, aonde quer que elas se encontrem, que elas sejam abençoadas agora no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Graça e paz, meus amados. Deus abençoe a todos. Nós queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que começaram a fazer parte da família dos devocionais do coração de Deus, onde todos os dias você receberá uma palavra que seguramente irá abençoar a sua vida. Estudaremos hoje lá em Gênesis, no capítulo 15. Me permita ler rapidamente 11 versículos, pois existe uma história extraordinária aqui. Tem a promessa que Deus fez a Abraão. Deus prometeu dar a Abraão um filho. Nesse momento ele ainda se chamava Abrão. Seu nome ainda não tinha sido mudado para Abraão. Então veja o que diz a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 15, no versículo 1 diz o seguinte. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão por intermédio de uma visão. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e grande será a sua recompensa. Contudo, Abrão declarou, ó Todo-Poderoso, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem irá herdar tudo que eu tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo um dos meus servos, nascido na minha casa, será meu herdeiro. Então imediatamente lhe assegurou o Senhor, não será Eliezer teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo, será o seu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e o orientou. Olha para as estrelas e conta, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E prometeu, será assim a sua descendência. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abrão, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para te dar por herança essa terra. Indagou-lhe então Abrão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dessa terra? Então o Senhor ordenou-lhe, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada um de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade uma de frente à outra. As aves, no entanto, ele não cortou. E em seguida as aves de rapina começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão as expulsava. 11 versículos, amados, com uma riqueza extraordinária. E eu quero compartilhar algo com vocês. Quando Deus nos dá uma promessa, ela é tão certa, ela é tão real. E independente da situação ou circunstância que estivemos vivendo, Deus irá cumprir aquilo que Ele prometeu. Me deixe contar parte dessa história, Deus. A Bíblia diz, acabamos de ler, Deus aparece e traz uma palavra a Abraão. Vou dizer Abraão para soar um pouco melhor, mas naquela época, lembre-se, era Abraão. Traz uma palavra a Abraão em visão, onde ele confirma a promessa e diz, Abraão, não tenha medo, não se encha de temor, porque eu vou proteger você e a tua recompensa. Ela vai ser muito grande. Isso nos diz o versículo 1, onde Deus fala a ele, não tenha medo, eu te prometi, eu vou te proteger. E diz mais, grande será a sua recompensa. Em outras palavras, me comprometo a te proteger. E assim será grande a sua recompensa.
Essa é uma promessa extraordinária. No entanto, nós, os seres humanos, nós sempre queremos uma confirmação. E em certa maneira você pode perceber não quero dizer dúvida, mas Abraão ficou um pouco inseguro, porém não uma dúvida comum, porque aqui não existe uma dúvida em não crer. Mas ele não estava sem querer crer nas promessas de Deus, mas o que acontece é que Deus quis mostrar a Abraão que quando ele dá uma palavra, pode passar o tempo que for. Eu falo isso porque Abraão esperou 25 anos para que se cumprisse essa promessa. Quando Deus dá uma palavra, não importa as circunstâncias, Deus vai fazer cumprir. Porém, Abraão disse: Deus, de que me serve todas as bênçãos se eu não tenho quem as herde? O Senhor não me deu filhos, não me deu descendência, então o meu herdeiro vai ser um servo que vai herdar toda a minha riqueza. E o interessante é a maneira como Deus responde. Deus responde dizendo nos versículos 4 e 5, você terá o seu próprio filho. Preste atenção a isso quando Deus dá uma palavra. Não importa a circunstância, porque entendam bem a circunstância que estava vivendo Abraão. Nessa época, a esposa de Abraão, Sara, ela era uma mulher idosa. Então, imaginem vocês, uma mulher que não tinha mais o ciclo menstrual, ela não podia mais ter filhos, porque além de ser idosa, além de não ter mais o seu ciclo, ela era estéril. E mesmo com essa situação, Deus disse, a sua herança não será dada a nenhum escravo. A sua herança será dada ao seu filho, um filho gerado por você e a sua esposa. Independente das condições da sua mulher. Então, quando Deus te dá uma promessa, não importa tempo ou condições, não importa aquilo que os seus olhos estejam te mostrando, nem os seus sentimentos e as suas emoções, sabe? Mesmo que venham aqueles bombardeios de dúvidas, de será, você precisa se agarrar àquilo que Deus falou a você, e não se agarrar à situação no geral, mas aquilo que Deus falou, a essa promessa você segura, você agarra, porque Deus vai cumprir. Então, Deus me disse e eu creio. Deus me fala e eu creio. Não importa quantos anos passem, não importa o que você escute, não importa aquilo que venha acontecer. Deus vai assegurar de que você viva essa promessa. Deus sabe como ele vai fazer. Veja que diz a palavra lá no versículo 6, que Abraão creu em Deus e isso foi creditado como justiça. Mas mesmo assim, Abraão, lá no versículo 8, ele disse, Senhor, eu acredito, mas como saberei que vou herdar? Me dê algo como uma ideia de como será, do que vai acontecer. Então Deus, lembre-se, nós temos que usar sempre o contexto de quando foi dito a promessa, nesse caso a Abraão. Então Deus utilizou algo, um artifício que Abraão conhecia perfeitamente. Veja que o que Deus pediu a Abraão no versículo 9. Ele disse, me traga uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada um de 3 anos de idade, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão, lá no versículo 10 diz, Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade uma de frente à outra. As aves, no entanto, ele não a cortou. De quem falam do que está falando esse versículo? Lá em Jeremias, busquem, eu não vou ler, mas Jeremias 34, do versículo 18 ao 20, nos traz uma explicação. O que acontecia? Antigamente, lá nos tempos bíblicos, eram feitos alianças, pactos, onde se realizavam cerimônias que eram partidos, os animais eram partidos pela metade, desde a cabeça até o rabo, e esses animais eram colocados um de frente para o outro. As partes cortadas. E o que acontecia? Se formava uma poça de sangue. E a pessoa que havia feito a aliança, que havia se comprometido, ela caminhava sobre essa poça de sangue que era feita, repetindo o seguinte, que assim seja feito comigo se eu não cumpro com a minha parte. Então, antigamente, os pactos, as alianças, elas eram compromissos extremamente sérios, porque a pessoa caminhava se sujando entre os pés, as roupas, e ela caminhava nessa poça de sangue e dizia que assim seja feito comigo, se eu não cumprir aquilo que prometi. Então, por que Deus fala isso nesses versículos? Deus queria se assegurar de que Abraão entendesse que a promessa que ele estava fazendo, ela era uma promessa séria. Ou seja, Abraão não estava pensando, Senhor, minha mulher já está velha, ela é estéril, como vai ser isso? Se Deus te falou,
Ainda que não menstrue mais, Deus fará. Se é estéril, Deus fará. Se não existe o que quer que seja que deve existir para que um bebê venha a nascer, não se preocupe, porque Deus vai fazer. O que Deus falou vai se cumprir. Então Abraão fez o que Deus mandou e entendeu, por meio desse ritual, que era algo que ele conhecia, ele entendeu perfeitamente que a promessa e o pacto e o compromisso que Deus havia feito com ele era muito sério. A palavra diz que Abraão realizou esse sacrifício e apresentou um altar, e isso significava que Deus iria cumprir a promessa. Mas aconteceu uma coisa, veja o que diz lá no versículo 11. As aves de rapina, os falcões, os gaviões, eles começaram a descer sobre aqueles animais que estavam mortos, mas Abraão expulsava essas aves. Essa parte é a parte que nos corresponde. Você tem que afastar as aves de rapina que querem comer a sua promessa e o teu sacrifício, porque biblicamente aqui as aves, elas representam o mal. Em Mateus capítulo 13, no versículo 4, Jesus falou da parábola do semeador. Ele fala que uma semente caiu no caminho e vieram as aves e comeram a semente. E em Mateus 13, 19, Jesus explica a parábola e ele explica dizendo que essas aves, elas representam o mal. Em João 10, 10, diz que o diabo é quem vem te roubar. É ele quem vem roubar, matar e destruir, comer a tua promessa. Então, as sementes de dúvida, o inimigo vem como uma ave para trazer dúvidas à sua mente. E você tem que expulsar, você tem que afugentar, você tem que expulsar toda artimanha, toda ave do inimigo que queira vir para trazer desânimo e te fazer desacreditar daquilo que te foi prometido. O diabo vem como ave de rapina para te desmotivar. E você precisa fazer como fez Abraão, expulsar as aves. Abraão estava expulsando e dizendo, você não vai comer a minha promessa, eu creio naquilo que Deus me falou. Então o que é que você tem que fazer? Expulse essas aves que querem comer aquilo que foi prometido a você. Amém, queridos? Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, desfrutem muito desse dia, se cuidem, Deus os abençoe. Tchau, tchau.